Voltamos com a série de vídeos do Projeto Prossiga. No vídeo anterior, você viu sobre diferenciabilidade e continuidade, além, é claro, de conferir as nossas dicas. Nesse vídeo, vamos falar sobre integrais múltiplas e você também confere mais dicas no nosso quadro Fique Ligado. O cálculo pode até passar despercebido, mas ele está presente no nosso dia a dia, indireta ou diretamente. Mas antes de ver como as integrais múltiplas estão relacionadas ao nosso cotidiano, olha só o que são integrais duplas e triplas. A definição de integral dupla corresponde a uma interpretação geométrica semelhante à definição de integral definida simples. Vamos associar ao problema de cálculo de um volume da mesma forma que a integral definida associa ao cálculo de uma área. Assim, a definição formal de integral dupla envolve a soma de pequenos volumes, isto é, diferenciais de volume, com a finalidade de chegar ao volume total da figura estudada. Vamos considerar uma função f de x e y maior ou igual a zero, definida numa região R do plano, xy. A intenção é estimar o volume aproximado do sólido, por isso, vamos subdividir R em pequenas sub-regiões, conforme você vê nas figuras. Assim, a integral será o volume obtido pela soma de uma infinidade de volumes de colunas infinitesimais inscritas em forma de paralelepípedos, como você vê na figura. Veja que a soma acima é uma soma de Riemann. Assim como definimos integrais unidimensionais para funções de uma única variável e integrais duplas para funções de duas variáveis, definimos integrais triplas para funções de três variáveis. Para entender melhor a ideia, vamos supor que o sólido S seja uma caixa retangular sólida. Particionamos a caixa S em N subcaixas, cortando-a por planos paralelos aos planos coordenados. Em cada subcaixa SI, escolhemos um ponto amostral xi, yi, zi. Por analogia com as definições de integrais unidimensionais e duplas, definimos a integral tripla como uma função f de três variáveis definidas em S, como limite de uma soma de Riemann. Então, agora, dando continuidade ao nosso estudo de integrais duplas, a gente vai ver a utilidade das coordenadas polares, da transformação em coordenadas polares. Então, para calcular a área de uma região limitada pela elipse 9x² mais 4y² igual a 36, como que a gente vai fazer? A gente tem dois caminhos. A gente pode fazer sem utilizar as coordenadas polares e utilizando as coordenadas polares. Sem utilizar as coordenadas polares, a gente pode fazer as devidas transformações e a gente perceberá que o y ele pode ser igual a mais ou menos raiz de 36 menos 9x² sobre 4. Isso quer dizer o quê? Que a sua parte negativa está aqui, então y é igual a menos raiz de 36 menos 9x² sobre 4, e a parte de cima, y é igual a mais raiz de 36 menos 9x² sobre 4. Quando o y é igual a 0, o x é igual a 2 ou menos 2. Então, a gente tem aqui uma elipse e é muito difícil calcular a área dessa elipse sem utilizar coordenadas polares. Mas, afinal, qual a utilidade de transformação em coordenadas polares? É muito simples. Para a gente transformar em coordenadas polares, primeiro a gente faz uma transformação u igual a 3x, v igual a 2y. E a gente percebe, então, que a nossa função se torna uma circunferência. E, então, já fica mais fácil da gente conseguir calcular essa área com o u e o v. Quando a gente, então, transforma em coordenadas polares de fato, o que a gente vai ter vai ser que u é igual a r cosseno de θ e v é igual a r seno de θ.
E aí o que a gente vai ter vai ser um retângulo quase um quadrado. E isso fica muito fácil, muito mais fácil de a gente calcular essa área. Mas caso você ainda tenha suas dúvidas, você pode você mesmo fazer a comparação. Para a gente calcular a área D sem utilizar coordenadas polares, nós teremos que usar essas duas integrais iteradas, né? E fica a seu critério, se você preferir fazer assim, ou se você preferir fazer um determinante jacobiano, porque você está fazendo a alteração das suas variáveis, né? Você está transformando em U, depois em coordenadas polares. Toda vez que você faz isso, você tem que saber o determinante jacobiano, e você faz o determinante jacobiano e coloca esses limites 0, 6, 0, 2π. Então, fica a seu critério e bons estudos. Agora você confere como esse conteúdo pode ser cobrado em uma prova. O segundo exercício aqui pede para calcular uma integral dupla. Aqui a integral dupla da função x menos y sobre a região D. Onde essa região D é uma região limitada pelas retas x menos y igual a 0, x menos y igual a 1, y igual a 3x, ou de modo equivalente, y menos 3x igual a 0, e por fim aqui, y igual a 3x menos 4, ou de modo equivalente, y menos 3x igual a menos 4. Então, virando a página aqui, nós temos a resolução dessa questão. Então, é interessante essa questão porque ela lida com a mudança de variáveis para integrais duplas, tá? Então, essa região aqui pintada no plano XY é a região que essas quatro retas que eu citei anteriormente delimitam. Então, se a gente fizer uma mudança de variáveis conveniente, nós conseguimos transformar essa região, que é uma região aqui mais complicada no plano XY, conseguimos transformá-la em uma região mais simples aqui no novo plano aqui, o V. Tá? Então, aqui é interessante nós tomarmos aqui a mudança de variáveis U igual a x menos y e V igual a y menos 3x. Porque aqui são as retas x menos y igual a 0, x menos y igual a 1, tá? Que delimitam aqui. Então, se nós pegarmos U igual a x menos y, nós vamos transformar essas retas que são inclinadas aqui, a x menos y igual a 0, nós vamos transformar na reta U igual a 0. A reta U igual a 0 é o eixo dos V's. Aqui a reta x menos y igual a 1, tomando U igual a x menos y, nós vamos transformar essa reta aqui no plano UV na reta U igual a 1. Então, essa reta vertical aqui. Então, as retas que aqui no plano XY são inclinadas, no plano UV, elas se transformam em retas perpendiculares aqui, o eixo dos U's, né? Retas verticais. Então, outra mudança conveniente é chamar o V de y menos 3x, por quê? As outras limitações aqui da região D são a reta y menos 3x igual a menos 4. Se eu chamar o V de y menos 3x, eu vou transformar essa reta aqui na reta horizontal, V igual a menos 4. A outra limitação aqui é dada por essa reta aqui, que é y menos 3x igual a 0. Então, tomando V igual a y menos 3x, nós transformamos esta reta aqui na reta V igual a 0. V igual a 0 é o eixo dos U's no plano V. Okay? Então, essa região mais complicada se transforma numa região bem simples de se integrar. Então, aqui nós vamos só prestar mais atenção no que nós precisamos para essa mudança de variáveis. Primeiro, como nós fizemos aqui, achar a mudança de variáveis conveniente, foi essa aqui. O objetivo aqui é transformar a região que no plano XY é mais complicada em uma região mais simples, em um novo sistema de coordenadas. Nós não podemos esquecer o determinante jacobiano no caso aqui da mudança de variáveis. Então, esse é o determinante jacobiano com relação à mudança das variáveis x, y para as variáveis UV.
Então, você tem um determinante aqui, na primeira linha vão aparecer as derivadas parciais de x com relação ao u e v, e na segunda linha as derivadas parciais de y com relação ao u e v. Bom, a partir dessa mudança de variáveis, é necessário também expressar tanto o x quanto o y em função de u e v, porque nós precisamos aqui dessas derivadas parciais de x e de y com relação ao u e v para construir o determinante jacobiano. Tá? Então, aqui, essa integral sobre d, que nós queremos calcular, a função integrando é x menos y. Então, fazendo a mudança aqui de variáveis, ao invés de trabalharmos com as variáveis x e y, ou seja, nesse espaço aqui, nesse plano x e y, nós trabalhamos nesse plano aqui, o v, tá? Onde a região de integração é mais simples. Então, a integral dupla correspondente no plano uv é dada dessa forma, né? E é uma integral muito simples de se calcular, é uma integral iterada simples aqui, né? A região de integração é uma região retangular. Então, o resultado dessa integral, depois de trabalhar aqui com mudança de variáveis, é 1. Tá? Aqui, o menos 1/2, né? O módulo de menos 1/2 é o módulo aqui do determinante jacobiano, ok? Então, esse é um exemplo bem interessante que uma mudança de variáveis simples pode transformar uma região que é muito complicada aqui em uma região bem mais simples de se trabalhar aqui. No dia a dia, podemos encontrar muitas situações que precisam desses cálculos. Agora, vamos ver algumas aplicações práticas? As integrais múltiplas são uma boa forma para determinar o centro de massa das coisas. Esse tipo de cálculo ajuda a encontrar o ponto onde está concentrada a massa de um objeto. Ao arrumar a carga de um caminhão, por exemplo, ele precisa estar com seu centro de massa alinhado ao eixo central do caminhão. Caso contrário, se for uma carga muito pesada, existe o risco de acontecer um acidente. Agora que você viu o conteúdo e sua importância, que tal saber algumas dicas para melhorar seus estudos? Olha o que a psicóloga Ruth traz para a gente. Fique ligado! Então, fazendo um resumo de tudo que a gente conversou, o que é importante? Primeiro, revisar a sua base, tá? Quais são os estudos iniciais que você precisa ter novamente. Segundo, organizar quantas horas você vai estudar por dia, tomar uma decisão. É 1 hora, 2 horas, 3 horas? Também, terceiro, definir o período. Você rende melhor de manhã, à tarde ou à noite, isso é importante. Reveja a sua alimentação. Tira um pouco essa questão das gorduras em excesso, as gorduras que não são boas, nem as frituras. Questão dos doces, carne vermelha, dá uma diminuída, principalmente antes de você começar a estudar e nos dias de prova. Importante também a questão da autorresponsabilidade, da decisão, de manter um compromisso com você mesmo, isso vai fazer muita diferença. E se você acha que essa questão de organizar os seus estudos, se dedicar a isso, está sendo muito desafiante, não tem problema procurar ajuda, tá? Você não precisa ficar reinventando a roda, não precisa ficar pesquisando todas as novas maneiras de fazer isso. Existem profissionais que já trilharam esse caminho, eles já têm um projeto mais ou menos pronto do que pode te ajudar ou não, tá? Então, se você acha que pode ser legal, procura ajuda, a gente está aqui para isso. Bora então seguir para os estudos? Lembre-se de respeitar seu modo de aprender. Assim, fica mais fácil se dar bem na disciplina de cálculo. Então, bons estudos e até mais!